Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade, e somos mesmo. E na ponta dessa raiz está a força negra, força essa que nos ajudou a aguentar a dor das chibatadas, das correntes, das surras e das torturas. Foi com essa força que durante séculos lutamos dia após dia pelos nossos direitos, e com um lindo sorriso negro no rosto. Por isso eu lhe digo, negro é muito mais que a cor da pele. Negro é música, cultura, ritmos e estilos enraizados nesse Brasil que também é negro. Negro é moda, roupa e cores inspiradas na natureza, que também tem um cadinho de negro. Negro é origem e história, passado, presente e futuro. E muito além, além do que você possa imaginar sobre nossa negritude. Negro sou eu, negro é você. Sim, negro somos nós e todos nós somos, na pele ou no ser. Negros. Olha, quando falamos em influência, é aquilo que é visível, que a gente pode perceber em todos os cantos. No primeiro momento, quem é turista chega e não vê o negro em Curitiba, não consegue perceber a presença do negro em Curitiba. Mas quando vamos um pouco mais a fundo, percebemos que existem diversos bailes, diversos terreiros, diversos espaços que são de resistência negra. Então nós temos assim uma infinidade de monumentos que foram erguidos por negros, só que não existe nada identificando que aquilo foi feito por mãos negras. Ela está aí, né? Então a influência dela está aí, mas ela é negada o tempo todo. Então, quer dizer, uma coisa é você estar se afirmando, você que tem que se afirmar todos os dias que você é negro, que você mora nessa cidade, que você contribui, que você paga imposto, que você vota. Mas eu acho que a influência está aí, é só perceber pelo número de negro que tem, né? Parece que nós somos minoria, mas nós somos uma grande maioria no Paraná e em Curitiba também. A própria construção da cidade não se dá sem a presença negra, né? Sem a gente ter em mente o trabalho, não só o trabalho braçal, como também o trabalho intelectual. Por exemplo, a Avenida Engenheiro Rebouças são dos irmãos Rebouças, que, enfim, arquitetaram, planejaram e construíram a cidade nessa perspectiva ideal de planejamento de cidade. Existe artistas maravilhosos, festas, produtores e pessoas que realmente não são nem artistas, né? São artivistas. São pessoas que realmente lutam através de uma causa. Eu posso dizer para você que a cena negra cultural curitibana é maravilhosa, mas sim, nós recebemos uma cota natural, quer dizer, não era para ser natural, mas ela é natural quando se olha para esse sistema voltado para o capitalismo e para o racismo. Então a gente tem aí uma coisa que se chama invisibilidade. Então ser negro é difícil, né? Porque se é uma coisa que você não tem espaço, você não é aceita, você não tem acessibilidade, né? Você é invisível. É difícil o invisível se tornar visível, né? Até por
por ele mesmo. Eu vejo que na cultura é mais presente do que na própria religião, muitas vezes. Mas eu vejo aqui é uma casa de candomblé que tem maioria negros. Evidentemente que a cidade também tem as suas desigualdades, e dentro dessas desigualdades econômicas, sociais, culturais, os grupos menos favorecidos economicamente, ou que têm pouca penetração ou articulação, né, ou capacidades políticas, econômicas, sofrem mais. Então os negros, evidentemente, encontram-se, a despeito do fato de ser, apesar do fato de ter uma representação de 1/4 da população de Curitiba, de maneira geral, os negros é um grupo ainda aqui em Curitiba que se percebe muito desfavorecido. A cultura negra em Curitiba não é reconhecida. Os monumentos e as homenagens que se prestam à população negra, por exemplo, em Curitiba, na grande Curitiba, né, envolvendo a região metropolitana, a vila, o bairro que dá nome a figura mais importante para a cultura negra, que é Zumbi dos Palmares, é uma vila absolutamente marginalizada, às margens da BR-116, em que se construiu a partir de território de ocupação, ou seja, um movimento de resistência, de ocupação, e que é muito envolvida, no imaginário das pessoas, essa vila é envolvida com a questão de criminalidade, porque onde há muita pobreza, há a questão de criminalização, né, da pobreza, enfim, e dos desvios da população pobre e negra, e que de alguma forma reflete muito bem a forma com que Curitiba trata a população negra. O povo negro, ele se reconhece naquilo que faz. Ele busca essa resistência, muitos de uma forma empírica. Outros, eles tentam, produzem artigos, produzem textos, produzem livros, só que na hora de circular, de chegar nas escolas, chegar nos espaços, isso não é visível, não é exposto aos 4 ventos como eles fazem com qualquer outra etnia que ajudou a construir Curitiba. Então eu vejo o seguinte assim, ela não é reconhecida pelos órgãos estatais, não é reconhecida pelas instituições privadas, não é reconhecida também pelos meios de comunicação. Então eles negam. Parece que é mostrado para a gente que não é para acreditar que a gente é capaz de algo a mais, né? Que a gente é inferior. Então acho que isso deve ser trabalhado dentro de casa, né? Mostrar, não ter vergonha da pele, do cabelo, né? Porque eu já tive vergonha do meu cabelo. Mas por quê? Porque a sociedade, né? Você tem vergonha, você quer alisar o cabelo, quer ficar, acha que não seja bonito, é bonito, mas de certa forma você vai perdendo suas raízes, né? Se você vê na partilha social, na pirâmide, você não vê, né? Esses negros não participam, esses negros não aparecem em espaço de poder, não aparecem, mesmo na religião é uma resistência, né? A resistência, todo dia você está lutando contra a intolerância religiosa e não só social, mas a intolerância é realmente de Estado mesmo. Como que uma cantora branca de samba é abordada? E como uma cantora negra de samba, que o samba é preto, é do terreiro, é do candomblé, né, a feijoada, enfim, como que eles são abordados? Eu já fui abordada de uma forma assim terrível em um lugar que eu fui cantar, que era uma feijoada, que era uma periferia, e eu fiquei tipo super feliz aqui, num bairro aqui, cheguei lá, tipo, as pessoas olhavam assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. E aí eu tava com o microfone na mão, ótimo. Já comecei a lançar e fiz questão de cantar, inclusive, músicas, né? Sei lá, Opinião do Zequete, sabe? Umas coisas assim que trouxesse a realidade dessa galera. Gente, desculpa, o que vocês estão consumindo é meu, não sei porque vocês estão me olhando assim. Considerando Curitiba do passado uma vila, o perfil de formação dela não é diferente da maioria das grandes cidades brasileiras, onde se verificam sempre as 3 principais matrizes étnicas, históricas matrizes étnicas raciais: o indígena nativo, o branco português colonizador e o negro africano na condição de escravo. Esse sempre foi o triplé da matriz étnica racial da formação da maioria das cidades brasileiras, capitais principalmente. Curitiba, por ser uma cidade mais nova, de um estado novo, que é o Paraná, ela obedeceu inicialmente a essa formação.
mas com o incremento de grupos étnico-raciais europeus, notadamente aí italianos, alemães, ucranianos, poloneses, descendentes desses povos, verifica-se que no processo histórico a elite local ela deu ênfase a esses grupos, né, como produto, né, ou como ideia, né, de um embranquecimento realmente, no intuito de construir aqui uma sociedade que aproximasse, né, das feições europeias. Desde o início da cidade, ainda quando ela fazia parte da Quinta Comarca, fazia parte de São Paulo, na verdade, desde esse momento houve, e o Brasil vivia muito esse momento, né, ainda age nesses parâmetros, mas enfim, era muito mais forte, e de eugenização, de embranquecimento da população. E quando assumir que Curitiba, sim, no sul do país, é a capital mais negra, que grande parte da história foi construída por mãos de negro, que grande arquitetura, tudo isso que foi pensada por pessoas negras, eles vão ter que reconhecer e, a partir desse reconhecimento, assumir, sim, que existe o negro em Curitiba. Mas isso não acontece, não vai acontecer da forma que nós queremos, pelo simples fato, uma questão bem simples, que é o preconceito. Nós vemos o seguinte: quem é o povo brasileiro? Quando falamos sobre o povo brasileiro, quando falamos sobre a mulher brasileira, é difícil fazer. Eu estou falando da mulher brasileira, aquela do Rio Grande do Sul, ou aquela que mora no Acre, ou aquela da Amazônia? De qual mulher brasileira estou falando? Estou falando de cultura brasileira, aquela cultura brasileira aqui de Curitiba, a cultura brasileira lá do Pará. Então não temos como padronizar. E Curitiba, ela resolveu escolher um padrão. Curitiba escolheu uma linguagem, escolheu exaltar uma única forma de fé. E para isso negou todas as outras e principalmente a do negro. E até para as pessoas se perguntarem, pô, eu me preparei para sair essa noite para curtir som tal, que som é esse? Né? É jazz? Jazz é preto, é rock, rock é preto, não é só o samba ou o batuque, entendeu? E essa negação é em tudo, né? Então, se é em tudo na religião, vai ser pior ainda, porque uma religião que até bem pouco tempo eles diziam que era seita, né? Seita religiosa. Não é seita, é religião, está lá na Constituição de 88, e antes dela já era dito que é religião de matriz africana, né? Que tem, a matriz dela é África. Mas a gente hoje nós somos afros brasileiros, ou afrodescendente, como queira, né? Mas é difícil se manter. Então, aqui, quando foi inaugurado o barracão, o primeiro toque que a gente fez aqui, que era a saída de orixá, e para nós um momento super importante, um momento de festa, um momento né, de muita importância. Mas para eles jogaram muita pedra no telhado. Quem é a pessoa que faz sucesso com as coisas que é da produção cultural negra? Quem que é a rainha de bateria? Quem que é agora o responsável pela parte mais linda do carnaval? Quando falamos em protagonistas, quem são geralmente? Então existe uma apropriação sim da cultura. Então eu pego isso que não é meu, construo, capitalizo. Vamos pegar, por exemplo, na música. Vou pegar uma moça branca, magra, bonita, com uma voz e fazemos cantar música de axé. Pegamos um negro comportado, que não tenha debate, e colocamos ele para fazer qualquer outra coisa que não é muito ligado à cultura negra. Por exemplo, a cantar ópera. Vai ser extraordinário. Vai ser isso e aquilo, mas não acontece ao contrário. O que acontece, eles tiram da nossa cultura para investir na cultura deles. A todo tempo eles fazem isso. Então é muito comum nós vermos a apropriação. Falar um pouco mais da história do negro, né? Parar com esse preconceito também do candomblé, da umbanda, né? Também. Porque é visto como, né? Tem bastante preconceito. Mostrar para as crianças, né, que ela é importante, que ela não é só cor, né? Acho que começar dali, né, dentro de casa, mostrar que ela é importante, independente dela ser negra ou não, né? Porque através da educação, a gente quando vai na escola, você não vai falar, não vai pregar dogma lá dentro da escola. Você vai falar de um preconceito que existe.
contra as religiões e por que ele existe, né? A gente vê que muda bastante na cabeça das crianças. E as professoras deveriam estar fazendo isso. É uma lei, 10.639 é para isso, para que se conte. Não fala que é para ensinar religião. Ela está dizendo que é para ensinar a história do negro, e do africano e do afro-brasileiro, né, nas escolas. Imagina, 500 anos depois tem que ter uma lei para que se conte a história e não é contada. Novamente, fazem 13 anos esse ano e a história não foi contada. Senão por alguns professores que fazem o dever de casa, que acham que tem que contar, tem que fazer, mas era todas as escolas, é lei nacional, não é? É uma lei que não está sendo cumprida e não vai ser cumprida porque há uma falta de vontade de cumprir a lei. Então nós temos que combater, nós temos que trabalhar essa questão das divisões étnico-raciais, econômicas, culturais, sociais, dentro da família, dentro da igreja, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, para que isso possa ser uma realidade e possamos lá na frente, no futuro, ter uma sociedade menos difícil. Curitiba é um celeiro de artistas, mas nós temos poucos artistas que verdadeiramente ganharam essa ascensão. Então, obviamente, como sendo artistas negros, a gente já sofre porque vem um recorte lá de baixo, assim, tipo, pô, vamos cortar. Mas eu acredito que vai além, assim. Vai mesmo relacionado ao interesse político da cidade, de tipo, meu, o que tá rolando aí? O que eu vou vender? O que é vendido como cultura de Curitiba? Não é a cultura negra, por exemplo, né? É o barreado, é um fandango, que também tem esse, ao contrário do que pensam, também tem a negrada ali nessa situação, entendeu? Mas não é vendido assim, né? Aquela coisa do jardim botânico, aquela coisa milimetricamente, né? Geometricamente contado, é tudo muito perfeito, como se nós não fôssemos perfeitos. Oi. Dependendo do lugar que você vai, eu já tive que batalhar por um papel de protagonista, né? É complicado, assim, às vezes eles, porque eles acham que negro só serve para ser ou empregado, ou, né? Mas não. Mas o que indica o preconceito que eu chamo do racismo? Por que um terreiro não pode ser no centro? O terreiro podia ser no Largo da Ordem, onde é a catedral, mas ele não é. E daqui a tendência hoje é ele ir para mais longe, que é a questão da urbanização. As pessoas não conseguem visualizar isso, um negro num espaço de poder, porque desde que elas existem, ou seja, que o mundo é mundo para elas, aquele espaço é para um tipo determinado de pessoa. Ou seja, nunca seria para um negro. Então, você mudar esse paradigma, essa possibilidade simbólica, é um ato revolucionário. E eu acho que é nisso que reside o potencial transformador que houve nos Estados Unidos, por exemplo, de colocar um negro na presidência, né? O fato é, há uma barreira material, que é a falta de dinheiro, a marginalização, o racismo, e há uma barreira simbólica, que aí também se encontra o racismo, é claro, de possibilidade simbólica. As pessoas acham que não é possível mesmo. Como podemos dar mais visibilidade para a cultura afro-brasileira aqui em Curitiba? Essa visibilidade, creio que tem que ser através de leis, exigindo que qualquer evento público promovido pela prefeitura tenha, sim, reservado para a etnia negra participar também. Os atos religiosos também, eles possam ser descriminalizados. A Constituição garante o direito ao culto religioso, mas a qual culto que estamos falando? Por exemplo, tem um problema gigantesco algumas igrejas que a todo instante elas estão negando, reforçando o preconceito contra as religiões matriz africana. Existem leis que proíbem que eles façam isso, mas é tão naturalizado que o senso comum aceita isso. Então nós temos que ter leis mais fortes exigindo que essa visibilidade aconteça. Festivais culturais, espaço na TV, por exemplo, quantos apresentadores negros e negras nós temos? Quantas pessoas na novela se parecem comigo? Porque o meu padrão
de ser não se enquadra com o padrão de comercial de TV ou de margarina na televisão normal. Então nós temos que fazer igual os outros países fizeram também, exigindo que tenha essa visibilidade para construir sim uma nação mais forte. Eu acredito que um dia, vai chegar um dia que a gente vai poder sentar na mesma mesa e discutir as nossas coisas, ou não discutir, mas de respeitar. Eu acho assim, eu não quero nem assim que tolere, eu quero que respeite. Se respeitar, está tudo bem. Você vai fazer a sua oferenda, o outro vai fazer a missa dele, o outro vai fazer o que... É um respeito, eu respeito eles. Então eu quero que também respeitem. Então essa coisa de Deus, esse Deus é melhor, esse Deus é pior, Deus é Deus. Eu acho que Deus é Deus e pronto. Né? Ele não veio dizer para ninguém, olha, eu quero assim, eu quero assado. Não, ele é Deus. Nada muda, nada importa, nada faz qualquer sentido agora. Você me ignora, mas no fundo chora tendo que viver e me ver caminhar por aí pela rua, ostentando minha cor, minha alma nua. Sinto muito, é que eu aprendi a me amar. Apesar de todo o desprezo desse teu olhar, você me reprova internamente, dizendo que eu não mereço minha cor, meu endereço, o preço que paga na vida que tem. Mas eu não tô preocupada com isso. Minha fé em mim mesma é meu compromisso. Veja bem, eu não tenho intenção nenhuma de mudar alguma coisa em você. Então por que essa cara de preocupação? Então por que tanto ponto de interrogação? Se você é feliz sendo quem você é, eu vivo a ser pérola negra, negra mulher. Nossa Senhora, que